Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Deus proverá. O texto base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis no capítulo 22, verso 8, que diz assim: Respondeu Abrão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Nessa semana estamos estudando um pouco a respeito da experiência de Abraão juntamente com seu filho Isaque. Quando agora a promessa de Deus finalmente havia sido cumprida, Abraão agora já olhava para as grandes conquistas da sua vida, imaginando que aquilo que haviam sido as promessas do Senhor Deus se cumpririam através do seu filho Isaque. Entretanto, agora quando Abraão já passa dos seus 120 anos de idade, o Senhor Deus aparece para ele e vai pedir para que ele pudesse oferecer o próprio filho em sacrifício. Você pode imaginar que tipo de situação difícil, complexa deve ter sido para Abraão ouvir da parte do Senhor Deus esse tipo de promessa, principalmente porque era uma promessa, ou um pedido, aliás, que não se encaixava junto com todas as promessas que Deus havia feito e, ao mesmo tempo, com aquilo que o Senhor Deus já tinha deixado claro, que era uma coisa que era abominação aos seus olhos, que era o fato de oferecer sacrifícios humanos aos deuses. Agora, como é que ele mesmo pediu uma coisa como essa? O que sabemos é que se Abraão tivesse simplesmente utilizado a lógica para poder tomar essa decisão, ele jamais teria obedecido à promessa de Deus. Entretanto, haviam outras coisas envolvidas nessa mesma situação. O Senhor Deus tinha um grande plano para o velho Abraão, e o inimigo das nossas almas, diante dos santos anjos do Senhor, acusava o Senhor Deus de não poder cumprir as promessas em Abraão, já que ele não tinha cumprido com a sua parte dentro do combinado, dentro da aliança. Afinal de contas, quantas foram as vezes em que ele mentiu, ele não confiou em Deus, ele tirou Deus da equação, como já vimos até o presente momento. Esse momento de prova era um momento de prova não apenas para que Abraão pudesse compreender a vontade de Deus, não apenas para que Deus pudesse saber até onde Abraão estava disposto a ir, até porque todo o conhecimento está completamente aberto diante de Deus, nada fica escondido diante dele, mas até mesmo para que o nome de Deus e o plano de Deus na vida de Abraão pudessem ser finalmente colocados em andamento. Agora, o Abraão vai começar a sua viagem para o Monte Moriá. Durante esse período foram 3 dias até o local onde Deus havia mencionado que o sacrifício deveria ser feito. Ele olha para o alto do monte e percebe uma nuvem em cima desse mesmo monte, percebendo então que aquilo que Deus havia dito que deveria acontecer, realmente deveria acontecer. O sinal da presença de Deus estava agora sobre o Monte Moriá. Ele desmonta agora, ou tira de cima da montaria a lenha, o fogo, o cutelo ou a faca, vai dizer para os servos que esperem por ele e pelo rapaz enquanto os dois sobem o monte. Enquanto essa subida vai acontecendo, no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White menciona que Abraão estava calado, mudo diante daquilo que estava acontecendo. Isaque então vai olhar para o pai e vai dizer: pai, eu estou levando a lenha, o senhor está levando o fogo e o cutelo. Pai, mas cadê o cordeiro? Aonde está o sacrifício? E nesse momento é que as palavras ditas aqui no capítulo 22, verso 8, são mencionadas pelo próprio Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos no seu caminho até chegar lá em cima. O que é interessante é que a forma verbal hebraica, traduzida aqui como o Senhor proverá para si, é de um verbo hebraico, cujo significado pode ser Deus providenciará para si mesmo. A ideia é de que havia uma situação para ser resolvida em relação à humanidade. Abraão nem tinha ideia clara daquilo que ele mesmo estava dizendo, mas a profundidade da resposta que ele vai dar demonstrava o que Deus estava tentando mostrar para o próprio Abraão, que ele compreenderia dentro de mais alguns momentos. A ideia é de que o Senhor providenciaria para si mesmo. Sabe, o pecado foi um problema que a humanidade criou em relação a Deus. O pecado separa a humanidade de Deus. Isaías 59, verso 2 vai falar sobre isso.
O problema que Deus queria resolver é para que esse elemento que separa o homem ou a humanidade de Deus, que pudesse ser removido. Portanto, havia um problema para ser removido. Portanto, o Senhor Deus agora estava providenciando para si mesmo o cordeiro. Não que Deus precisasse agora de uma situação qualquer para tirar dele algum tipo de pecado, não. O que o texto está dizendo é que Deus tomou para si o problema do pecado. O problema do pecado é agora tornar-se um problema de Deus. Como nosso pai Adão e nossa mãe Eva não poderiam resolver o problema do pecado, Deus toma para si. Então a morte do cordeiro, que representava o próprio Cristo, segunda pessoa da Trindade Divina, que encarnar-se-ia como o segundo Adão e tornar-se-ia agora o representante da família humana, no Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo, Deus resolveria, que havia tomado para si o problema do pecado, ele resolveria um problema que agora era seu. Enquanto o pecado for um problema nosso, nós estamos completamente perdidos. E o inimigo trabalha para que em todos os momentos, depois de nos tentar e fazer com que nós tomemos decisões equivocadas, através dessas tentações terríveis que ele coloca diante de nós, depois que caímos, ele ainda começa a soprar no nosso ouvido: você não é digno, você não vai conseguir, você agora não adianta buscar a Deus porque você pecou. Deus tomou para si o problema do pecado. E quando olhamos para a cruz do Calvário, nós percebemos exatamente isso. É Deus tomando para si o problema do pecado. Na cruz, toda a culpa dos pecados da humanidade estava sobre Cristo Jesus. Toda a culpa. O monte do Senhor se proverá. O lugar que foi dado, ou que recebeu esse nome, é um lugar que representa o que Deus está fazendo para a gente. Deus tomou para si a culpa do nosso pecado, por isso não faz sentido nenhum nós continuarmos carregando sobre os nossos ombros o peso dos nossos desmandos. E com isso eu não estou minimizando o problema do pecado, eu estou dizendo que o problema do pecado já foi resolvido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tudo que Deus espera de nós agora é que lancemos mão de algo que Ele já resolveu. Deus, Ele providenciou para si mesmo o cordeiro, porque Ele tomou para si o pecado. Então, quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e disse: está consumado, o que Ele estava dizendo era exatamente isso, que o problema do pecado tinha sido resolvido. Há um texto fantástico de Ellen White, do livro Patriarcas e Profetas, na página 122, que vai aparecer no nosso guia de estudos, e eu gostaria de encerrar minhas considerações com ele. O texto diz assim: foi para impressionar a mente de Abraão com a realidade do Evangelho e para provar sua fé que Deus mandou que ele matasse o seu filho. A aflição que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse, por sua própria experiência, algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano, para resolver o problema do ser humano, para resolver um problema que Deus havia tomado para si mesmo. Foi terrível para Abraão, sem sombra de dúvida. Mas olhe para a cruz do Calvário e perceba o quão terrível foi para Deus. Quando Cristo Jesus, em agonia, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava, na verdade, tomando para si o problema do pecado e resolvendo por si mesmo um problema que a humanidade não teria como resolver. Louvado seja o nome de Deus por conta disso. Eu gostaria de agradecer a Deus pelo que Ele fez ao tomar para si o problema do pecado, mas acima de tudo, gostaria de agradecer porque Ele resolveu em si mesmo o problema do pecado. Agora, pedir a Ele para que Ele nos ajude a tomarmos as decisões que farão com que nos apropriemos da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, do perdão que nos está completamente aberto. Você não gostaria de orar comigo? Obrigado, Pai, porque na Tua palavra descobrimos que em Cristo Jesus temos o perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor tomou para si o problema do pecado e o resolveu, morrendo em Cristo Jesus pelos nossos pecados. Ajuda-nos a podermos tomar decisões que nos farão nos apropriar do perdão que o Senhor concedeu para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?